A pergunta que não quer calar: como trabalhar com horas no Power BI? Quer descobrir como? Vem comigo logo depois da vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo, que é como trabalhar com horas, minutos e segundos no Power BI. Muita gente tem essa dificuldade e hoje nós vamos acabar de vez com essa dúvida. Vamos então aqui para o nosso painel para entender um pouco do que nós vamos fazer e qual vai ser o processo que nós vamos utilizar para trabalharmos neste formato. Então eu estou aqui com o nosso painel, onde nós temos aqui alguns alarmes, que representa lá o tipo de falha que aconteceu em alguns equipamentos e a sua duração. Vamos primeiro ver aqui a nossa tabela de dados. Eu vou clicar aqui em dados e vamos verificar que nós temos uma tabela chamada paradas, onde nós temos aqui o código do registro, o início e o término do alarme que aconteceu, o código do equipamento e o código do alarme, para fazermos referência a cada uma dessas paradas. Para trabalharmos essa informação, nós vamos calcular a duração entre o início e o término de cada um dos intervalos. A grande dúvida ao se trabalhar com horas, minutos e segundos no Power BI vem exatamente pois aqui não existe uma formatação como no Excel, onde é possível determinar ali a duração sendo exibidas em horas, minutos e segundos. O Power BI trabalha basicamente com o sistema decimal e nós vamos ver como fazer essa transformação agora. Então primeiro vamos calcular essa duração na menor base possível, que é o número de segundos entre o início e o término. Vamos lá, criando uma coluna, clicando em ferramentas de tabela e agora vamos clicar aqui em nova coluna. Vamos criar uma coluna chamada tempo para calcularmos o tempo entre o início e o término do alarme. Nós vamos utilizar a função datediff para fazermos este cálculo. Agora nós vamos informar na data 1 o início do alarme. Eu vou selecionar aqui a coluna início do alarme, vou colocar vírgula e agora na data 2 eu vou informar o término do alarme. Como queremos calcular este tempo em segundos, no terceiro argumento desta função, nós vamos escolher a opção second, que representa segundos. Vamos fechar parênteses e pressionar Enter. Perceba que a duração dos alarmes foi calculada em segundos. Temos aqui, por exemplo, o primeiro alarme que aconteceu às 6 horas 57 minutos e 09 segundos até às 6 horas 57 minutos e 29 segundos com a duração de apenas 20 segundos. Mas nós temos aqui, por exemplo, durações maiores, como 220 segundos ou até mesmo 180 segundos, que representa 3 minutos. Como podemos então fazer que este valor seja exibido em horas, minutos e segundos? Com a hora, podendo ultrapassar inclusive 24 horas, que é o tempo máximo de um dia. Vamos fazer isso então utilizando uma medida. Eu vou clicar aqui em relatório, onde nós vamos visualizar um pouco dos dados que nós já temos. Eu tenho aqui uma matriz, onde nós inserimos cada um dos tipos de alarmes que acontece e coloquei aqui também um segmentador com todos os equipamentos, para que possamos fazer um filtro. Mais abaixo eu criei um gráfico do tipo de barras, onde nós vamos representar todos esses valores no formato horas, minutos e segundos separados por 2 pontos. Vamos lá, para que possamos entender um pouco desse processo criativo, nós temos que entender como transformar esses valores que são naturalmente de base 6, ou seja, todo o horário, toda a duração, nós calculamos a base 6, são múltiplos de 6, como 60 minutos, 3.600 segundos e assim por diante, em uma base decimal, que é a base que o Power BI está trabalhando. Então vamos fazer o seguinte cálculo. Imagine então que queremos representar uma duração hipotética de 620 minutos. Ou seja, estamos falando de 10 horas e 20 minutos. Para fazermos essa transformação na cabeça é muito fácil. Mas como ficaria isso utilizando o nosso cálculo? Bem, primeiro nós temos que encontrar todos os múltiplos de 6. Então vamos pegar esses 620 minutos e vamos dividir pela quantidade de minutos que tem uma hora. Então nós temos 620 dividido por 60. Vamos encontrar uma parte inteira de 10 horas. A parte excedente vai ser representada logo em seguida. Vamos colocar então o número 10 e em seguida vamos colocar o número 20. Então podemos falar que 620 minutos na base decimal tem que ser representado como 1020, para que possamos colocar os 2 pontos separando cada uma dessas unidades. Nós vamos colocar 10 horas, 2 pontos, 20. Mas se representarmos isso em um número inteiro, teríamos 1020, ao invés de 620. Vamos fazer essa transformação com todos os valores que nós já calculamos em segundos. Vamos criar uma medida para isso. Eu vou clicar aqui com o botão direito em Medidas, Nova Medida. Vamos criar uma nova medida chamada Duração. Aqui nós vamos utilizar algumas variáveis para facilitar o nosso cálculo.
Primeiro, vamos calcular a soma de todo o tempo de segundos que calculamos. Vamos criar aqui uma variável chamada t e vamos criar aqui, com a função sum, somando toda aquela coluna com o tempo que nós calculamos. Agora, nós já temos a duração em segundos. Vamos fazer essa conversão. Vamos primeiro calcular a quantidade de horas. Basta dividirmos todos esses segundos pelo número de segundos que temos em uma hora, ou seja, 3.600. Vamos começar aqui calculando uma variável com o nome h e vamos fazer este cálculo. Queremos pegar a variável t, que é o número de duração em segundos, e dividir por 3.600. Aqui nós temos o valor com todos os seus decimais, mas nós queremos apenas a parte inteira. Então vamos utilizar aqui uma função int para pegarmos apenas a parte inteira dessa divisão. Então, a variável h agora representa o número de horas que nós calculamos. Vamos agora criar uma segunda variável para encontrarmos os minutos. Vamos colocar aqui uma variável chamada m e vamos fazer essa divisão. Bem, vamos começar pegando o número de tempo em segundos e vamos subtrair pelas horas inteiras em segundos. Então, nós temos que pegar aqui a variável h e multiplicar pelos 3.600 segundos de uma hora. E aí, neste caso, nós vamos encontrar o número de segundos restantes apenas da parte de minutos em diante. Porém, este resultado ainda está em segundos, então vamos precisar fazer uma divisão por 60, que é o número de segundos que temos em um minuto. Então vamos colocar aqui um parênteses no início e no final deste nosso cálculo e vamos dividir tudo isso por 60. Com isso, nós vamos encontrar o número de minutos com os seus decimais, mas ainda queremos apenas a parte inteira. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui uma função chamada int, vamos abrir parênteses e fechar parênteses. Este cálculo vai me retornar o número de minutos apenas, desconsiderando as horas e os segundos excedentes. Agora nós vamos calcular os segundos. Poderíamos calcular os segundos utilizando a mesma lógica, que é pegar o número de tempos em segundos e subtrair pelas horas e minutos também convertidas em segundos. Mas nós podemos fazer este cálculo um pouco mais fácil, utilizando a função chamada mod. Esta função vai retornar o resto de uma divisão, ou seja, a parte excedente. Como nós temos ali 60 segundos em um minuto, que é a menor parte que nós queremos calcular após os segundos, nós vamos pegar aqui o nosso t, que é o tempo em segundos, e dividir por 60. E neste caso, nós já vamos encontrar a quantidade de segundos excedentes se nós desconsiderarmos todas as horas e todos os minutos inteiros encontrados. Vamos fazer aqui uma reflexão. Nós já temos uma variável com o número de horas, uma variável com o número de minutos e uma variável com o número de segundos. Conseguimos separar toda aquela duração em 3 partes, convertidas ainda na sua base 6. Agora o ideal é conseguirmos fazer essa transformação para a base 10. Então vamos lá. Como nós vamos fazer este cálculo? Imagine que eu quero representar então 10 horas, 22 minutos e 18 segundos. Nós temos que converter isso para a base 10. Nós já temos cada um desses valores separados nas nossas variáveis h, m e s. Como ficaria isso então na base 10? Nós temos que primeiro pegar o número de horas, e vamos representar aqui neste exemplo como 10 horas, e acrescentarmos 4 zeros. Para isso, nós vamos multiplicar por 10.000. Em seguida, nós vamos somar com o número de minutos, acrescentando 2 zeros. Então, nós vamos multiplicar por 100. E por último, vamos somar os segundos. Perceba que com este cálculo, nós temos aqui então a somatória total, onde nós vamos obter o número de horas, minutos e segundos como se estivessem concatenadas ali na sua ordem. Vamos fazer este cálculo então como retorno da nossa medida. Vamos escrever aqui return e colocarmos o número de horas vezes 10.000 para termos 4 zeros, mais o número de minutos vezes 100 para termos 2 zeros, mais o número de segundos. Essa conversão fará com que nós tenhamos agora toda a nossa duração composta na base 10, com horas, minutos e segundos. Perceba que, basicamente, o que nós fizemos foi dividir todas as bases 6, os seus múltiplos de 3.660 também, e multiplicarmos pela sua base 10, fazendo essa conversão com 10.000 e com 100. Vamos pressionar Enter para obtermos o resultado. E vamos colocar, então, esta medida na nossa matriz para enxergarmos o resultado. Eu vou clicar aqui na matriz e vamos colocar aqui a duração. Perceba que os valores são exibidos como inteiros, mas isso está correto. Eu vou criar uma segunda medida apenas para facilitar um pouco o nosso cálculo, para exibirmos aquela duração em segundos e podermos fazer uma comparação. Eu vou clicar aqui em medidas, nova medida. Eu vou fazer um cálculo aqui rapidamente, chamado
tempo. S em segundos, que vai ser a soma do nosso cálculo aqui de segundos que nós temos lá na tabela de paradas, que é aquela coluna tempo que nós calculamos. Eu vou colocar aqui esta medida também e podemos comparar. Olha aqui, esta é a nossa base 6. 1.672 segundos convertidos são 27 minutos e 52 segundos. Tá? Vamos fazer o seguinte para facilitar. Vamos classificar essa coluna do menor para o maior. Olha aqui, até 60 os valores são iguais, ou seja, nós estamos na base 6. Então, 6 segundos vai ser representado pelo decimal 6. E aí, se formos andando aqui até encontrar 60 segundos, nós vamos encontrar aqui 58, que é o máximo que nós temos no mesmo valor. Porém, os 70 segundos são representados como 110, ou seja, é 1 minuto, 2 pontos e 10 segundos. E assim, nós vamos representando na base 10. Se chegarmos aqui até 600, que é o valor onde nós temos aqui aproximadamente os 10 minutos, nós vamos encontrar exatamente isso. Olha, 640 segundos é representado como 10 minutos e 40 segundos. Ok. Agora que nós temos o nosso valor, basta nós aplicarmos a formatação. Vamos clicar aqui na medida de duração e vamos alterar aqui o formato onde está o número inteiro. Vamos clicar sobre esse valor e digitar 00, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00. Ou seja, nós vamos representar todo aquele número inteiro utilizando 2 algarismos, 2 pontos, mais 2 algarismos, 2 pontos e mais 2 algarismos. Vamos pressionar Enter e vamos verificar o resultado. Agora nós temos aqui, com a nossa medida de duração, exatamente aquela representação, 6 segundos com 6 segundos. E à medida que vamos avançando, nós transformamos todos aqueles valores de base 6 para base 10. Pronto! Agora basta inserir isso no seu gráfico. Eu já tenho aqui o meu gráfico de equipamentos, onde já tenho aqui inserido no meu eixo equipamento. Vamos puxar a duração e conseguir representar os valores. Vamos inserir agora o rótulo. Eu vou clicar aqui em formato, ativar o rótulo de dados e perceba que os formatos ainda estão incorretos. Mas isso acontece pois quando os números são muito grandes, automaticamente o Power BI faz um agrupamento em milhares ou milhões desses valores. Basta você remover essa formatação automática. Eu vou clicar aqui no rótulo, vou clicar aqui em exibir unidades e vou clicar em nenhum. Agora já tenho a minha representação de horas, minutos e segundos. Vou fazer o mesmo para o eixo X. Vou procurar aqui no eixo X a opção de unidades e vou escolher a opção nenhum. E agora nós já temos aqui a representação de 0 horas até 500 horas. Podemos perceber que o acumulador 660 representa aí em paradas mais de 482 horas. E aí você pode fazer qualquer formatação ou qualquer filtro e você já tem a sua representação em horas, minutos e segundos. E aí, gostou dessa dica? Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.